pedidos também aí na avaliação do evento que nós fizemos aí em Curitiba no ano passado foi o tema atendimento. E isso, neste tempo de pandemia, foi levado ao extremo, né? Seja porque demorou para entregar, seja porque a pessoa estava comprando pela primeira vez e estava em dúvida. Enfim, atendimento se transformou e se consolidou realmente como um pilar. Assim como é logística, assim como é o marketing, o atendimento é um pilar que é digno de investimento, profissionalização, uso de tecnologias para poder organizar os processos e estruturar, né, para dar suporte a toda a campanha de marketing, de branding que a loja faz. Ela é formada em Relações Públicas e em Publicidade pela Universidade Federal do Paraná, com MBA em Planejamento e Gestão de Negócios, especialização em Psicologia do Consumidor, atua na área de atendimento há 16 anos, tem história para contar até. Já passou atendendo clientes na Electrolux, no Grupo Positivo, na cervejaria, na Volvo Caminhões e na Volvo Carros, entre tantos outros. Bom, para falar sobre atendimento de excelência, o que ela vive hoje na loja própria e também nos marketplaces, eu convido a Carol Lopes, diretora de Operações, Relacionamento e Recursos Humanos do Clube do Malte, que vende cerveja da melhor qualidade de Curitiba para o Paraná e para todo o Brasil. Seja bem-vinda, Carol. Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Samuel. Prazer te receber por aqui. Obrigada. Estou bem feliz, fiquei bem feliz. Douglas, muito obrigado, viu, pela indicação. Carol, a palavra está com você, tá bom? Obrigada, Viviane. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de atendimento de excelência nesses tempos atuais. Foi desafiador receber esse convite da Viviane para falar de atendimento de excelência em meio a essa pandemia, essa loucura que a gente está vivendo, aumento no número de pedidos e novos consumidores aqui nos e-commerce de uma maneira geral. A gente contou aí com um aumento grande de vendas por causa do aumento de bebidas alcoólicas, do número de consumo e também do aumento de clientes novos no e-commerce. E vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho do que eu até achei pretensioso, falar de excelência, né? A gente está aqui se virando nos 30, mas vou tentar falar um pouquinho, colocar em palavras aí o que a gente tem feito por aqui, né? Então, quem sou eu? Vou pular, eu acho que a Viviane já fez uma belíssima apresentação, vamos ao que interessa, né? Quem que é o Clube do Malte, né? Não sextou ainda, mas estamos falando de assunto bom, assunto de cerveja, né? A gente é o maior e-commerce de cervejas do Brasil, tem aí 9 anos já de estrada, trabalhamos com cerveja especial desde muito tempo, antes de ter cerveja especial em todo lugar. São mais de 10 mil assinantes, mais de 100 mil clientes cadastrados. Eu vou falar um pouquinho de como a gente está trabalhando por aqui, mas eu trouxe um vídeo bem rapidinho para falar um pouquinho do clube. Você pode soltar para mim o vídeo, por favor? E aí, vamos falar sobre cerveja? Cerveja não tem que ter frescura, não tem que ter regra, mas também não tem que ter lei. Cerveja tem que ter gosto, tem que ter cheiro, tem que ter caráter. Cerveja pode ser leve, pode ser forte, pode ser porrada, pode ser uma porrada na cara. Cerveja pode ser para comemorar, para brindar, para sofrer, para juntar os camaradas. E aí, trouxe cerveja? É o que está escrito no capacho lá de casa. E como diria o meu tio, cerveja bem, porque cerveja também pode ser para fazer piada bosta. Cerveja pode vir no tap, no growler, no pint, no copo. Pode vir na bandeja do Miltinho, do Magrão, do Brother, camarada, chefia, amigão. Desce mais uma rodada. Pode vir da gringa ou da panela, acompanhada de cucovan ou frango passarinho, com apelido de bera, serva ou gelada. Porque cerveja boa, meu amigo, é a cerveja do seu jeito. Do jeito que você prefere, do jeito que você gosta, do jeito que você ama esse troço, velho. Puta que pariu! Clube do Malte. Cerveja de todos os jeitos. Obrigada.
Eu quis colocar esse vídeo porque a gente conhece, a gente tem que falar de atendimento e tem que personificar o que é esse atendimento para cada empresa, né? Então, essa empresa, Clube do Malte, tem que se comunicar desse jeito, com essa linguagem que a gente viu um pouquinho ali no nosso manifesto, né? Essa é a linguagem do Clube do Malte. Então, tem uma certa simplicidade, uma postura um pouco mais coloquial, de repente, que o normal. Eu brinco que a gente não vende prego, a gente vende cerveja, então tem que ser mais descontraído mesmo. E esse astral todo, esse clima, é o que a gente tenta trazer no atendimento, né? Então, ali embaixo eu coloquei ali, vocês vão ver que tem umas frases ali, são os nossos valores do Clube do Malte, né? Muito mais do que frases estampadas na parede, que também estão estampadas na parede do clube todo, ali físico, né? Mas a gente tem essas frases como grandes nortes do que a gente faz no Clube do Malte. Eu achei legal trazer aqui, porque isso também vai reger muito a forma com que a gente se comunica com o cliente via atendimento. Vou passar bem rapidinho e vou direto para o atendimento. Então, cultive o simples, sonhe grande, saia pela porta melhor do que entrou, vá para cima dos problemas, seja foda e envolva o cliente. Então, vamos lá, o desafio é esse, então. Como atender com excelência mais de 15 mil clientes com uma estrutura enxuta, né? Eu trouxe aí alguns elogios que chegaram essa semana, essa tela não existia na apresentação até a semana passada, porque eu até quando vem essa palavra excelência, eu falo, nossa, a gente está fazendo o nosso melhor, tão sempre focado no melhor, em resolver cada probleminha. E quando chega um elogio para a gente pelo atendimento, a gente valoriza demais, assim, porque é a materialização daquela construção que a gente tem feito com tanto cuidado, com tanto carinho, para atender de forma tão personalizada cada demanda de cada cliente, né? Então, eu vou ler um só, porque eu sei que são muitos, e a ideia é que a gente foque aqui muito no que a gente tem feito para compartilhar essa história com vocês. Mas olha que fantástico, né? Ó, sem sombra de dúvidas, o atendimento foi espetacular. E não digo pelos brindes, mas pelo empenho, pela empatia. Falta muito disso hoje em dia. Bons profissionais que entendem o que a empresa faz, o que faz a empresa crescer é o relacionamento com o cliente. Isso está em falta no mercado. Então, isso é a materialização de tudo que a gente está falando aqui, que eu vou comentar com vocês, do que a gente faz por aqui. Quando chega um retorno desse de um cliente, a gente fica muito feliz, porque mostra que a gente deve estar mais ou menos no caminho certo, né? Então, eu separei em cinco grandes nortes aqui que a gente trabalha. Tentei dar nome para isso, porque a gente faz de uma maneira muito intuitiva, né? Mas, número 1, objetivo claro, né? O atendimento tem que saber o que ele está fazendo aqui mesmo, né? Então, que objetivo é esse? Que empresa é essa? Eu brinco que a gente transporta aqui no clube muito mais do que cerveja. A gente transporta caixinhas de felicidade, né? Esse cara que está em casa, essa mulher que está em casa, que comprou essas cervejas, está esperando essas cervejas chegarem, essas pessoas têm uma expectativa enorme, ainda mais nesse momento, né? De receber a sua caixinha de felicidade, né? A expectativa de que aquela caixinha chegue em perfeito estado e o quanto antes para eu degustar, né? Tem uma relação de desejo muito grande, né? A gente transporta vidro, então o vidro é frágil, então a gente já sabe todos os problemas de logística no Brasil que a gente já enfrenta. Então a gente tem que ter essa noção no atendimento para começar a história de que a gente está transportando uma coisa muito desejada. E se a gente está na mesma página que o cliente nessa hora, facilita muito essa comunicação, né? E aí, o primeiro item, então, objetivo claro. A gente tem uma visão por aqui que rege tudo que a gente faz, que está acima daqueles valores, que vamos construir a maior e mais engajada comunidade de apaixonados por cerveja do Brasil. Então, a gente falou duas palavras ali muito fortes, né? Engajamento e paixão. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui, dentro desse objetivo claro, é que não tem como a gente gerar esse engajamento e essa paixão sem ter uma equipe engajada e apaixonada, né? Como é que a gente faz para transparecer isso para a equipe toda? Eu sou uma profunda admiradora da história da marca, tento replicar isso o tempo todo. Os líderes que trabalham internamente também fazem isso com maior naturalidade, né? Com maior, com algo verdadeiro, né? E isso é fundamental, né? Então a gente tem essa visão clara de que a gente quer gerar engajamento e paixão.
E é com isso que tudo que a gente vai fazer no atendimento tem que estar ligado, né? Número 2, equipe. O atendimento é quem está fazendo essa ponte para falar com o cliente. Então, o atendimento é o Clube do Malte. O Clube do Malte personificado ali em uma pessoa. Então, essa pessoa tem que acreditar na marca, essa pessoa tem que estar engajada, essa pessoa tem que estar apaixonada, essa pessoa tem que acreditar no que a gente acredita, tem que ter hoje o chamado fit cultural, que a gente fala, né? Que é um termo em inglês aí para dizer ter o nosso jeitão, né? Então, eu brinco que são como se a gente tivesse que imaginar uma persona para atender esse cliente. A gente sempre imagina o Douglas, que é o CEO, né? Como é que ele responderia essa dúvida do cliente? Como é que ele ajudaria esse cliente com este problema? Então, é sempre muito pessoal, né? Então, essa primeira coisa de tudo, equipe boa, que eu tenho muita sorte de ter uma equipe maravilhosa, desde o líder de atendimento, da líder de atendimento, até todas as pessoas que fazem parte da equipe, que foram já desde o recrutamento, sempre selecionadas com esse foco, de ter a nossa linguagem, de ter o nosso jeito, de ter as nossas crenças, que isso já facilita demais o processo, né? Número 3, antecipação de problemas. Então, o que é isso? Eu brinco muito aqui que a gente, se fica sabendo de alguma coisa pelo cliente, de algum problema pelo cliente, tá errado. A gente tem que saber do problema antes do cliente. Se é um problema técnico na navegação do site, a gente tem que ter algum alerta para saber antes, a gente tem que ter monitoramento antes para saber. Se a gente tem algum problema com aquela entrega, né, que a Viviane comentou, as pessoas aqui na expectativa tão grande de receber seus pedidos, se tem algum problema na entrega, eu tenho que saber, via integração, de alguma forma, o atendimento tem que ser informado sobre isso, porque quando a gente fica sabendo depois, é bem mais difícil. Então, sempre se colocar no lugar do cliente, né? A gente, enquanto cliente, se alguém te liga e fala assim, olha, eu sei que teve um problema, Carol, aí na entrega da sua caixa, eu sei que teve uma avaria, você ainda não sabe disso, mas eu tô te avisando, porque eu acabei de saber pela transportadora, e fique tranquila, que a gente já está resolvendo. Eu já vou ficar assim, nossa, está resolvendo um problema que eu nem sabia que eu tinha. Que bom, obrigada, né? É uma empatia, demonstra uma preocupação. A pessoa pensa, nossa, que bom que alguém está, essa empresa, né, está pensando tanto quanto eu nessa caixinha da felicidade que eu estou para receber, né? Então, fazer de tudo, a empresa toda, juntar todo o esforço necessário para que a gente saiba antes os problemas. Quando eu tenho que contornar um problema, é possível, a gente faz isso o tempo todo, né? Mas é muito mais fácil quando eu chego nessa relação com esse cliente, já ciente do que aconteceu com ele e antes dele, né? Então, essa antecipação dos problemas é importante. A frase que eu sempre falo na empresa é: se a gente está sabendo pelo cliente, está errado. Por que a gente soube isso aqui pelo cliente? Essa preocupação com isso é muito importante, né? Então, número 1, a gente falou de objetivo claro. Número 2, equipe. Número 3, antecipação de problemas. Número 4, que eu estou chamando aqui de retroalimentação da informação. O que é isso? Do cliente não passa. Eu sempre falo, a gente pode achar que está tudo certo, mas se tiver um problema na navegação, se tiver um problema de usabilidade em alguma plataforma, se tiver um problema de atraso de transportadora, de expedição, de mau atendimento, qualquer problema, eu brinco que do cliente não passa, porque hoje o cliente tem muitos canais para se comunicar, ainda bem, e ele grita, né? Ele grita aqueles problemas. O que a gente tem que fazer no atendimento? Que a gente tem um mantra aqui, né? Cada demanda, cada problema que esse cliente nos traz, então lembra, né? Primeiro a gente não quer que ele nos traga o problema, a gente quer resolver antes dele saber que tem o problema. Mas quando acontece dele ter um problema e trazer para a gente no Clube do Malte, a gente tem 2 ações imediatas. Uma é óbvia, né? Resolver para aquele cliente aquele problema. Mas a outra, que é para ser óbvia também, é resolver aquele problema mesmo que causou aquilo, para que eu não tenha que atender um outro cliente com aquele mesmo problema. O que isso estou falando a palavra problema aqui milhares de vezes? O que isso tem? O que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo. O cliente entra em contato com a gente e diz: olha, eu tive um problema aqui, eu tive uma avaria na minha caixa
chegou tudo molhado, alguma coisa do gênero, né? São casos muito raros, a gente tem um percentual muito baixo, além muito, muito bons os números que a gente tem com relação a isso, mas isso acontece, né? O atendimento trata todo esse percentual baixo, é o atendimento quem trata. E o que acontece? A gente vai lá e faz o quê? O simples seria, né? Eu estou te enviando uma outra caixa, ou estou estornando para você, eu resolvo do ponto de vista daquele cara. Mas o que não é o simples e que precisa ser feito, né? Não é o óbvio, mas precisa ser feito. Gente, por que quebrou? Por que quebrou? O que aconteceu? O que aconteceu com a embalagem? O que aconteceu com esse transportador? Era novo? A gente não ficou sabendo antes dessa avaria? Por que eu fiquei sabendo só quando chegou para o cliente? Então, esses questionamentos têm que fazer parte da rotina do atendimento o tempo todo, porque essa retroalimentação da informação para as nossas áreas internas é que vai mudar tudo. A gente precisa fazer as melhorias internas para que aquilo não aconteça mais. Ou um bug que está dando na hora do pagamento, na hora de inserir o cartão, na hora de colocar o CPF, qualquer coisa que tenha que aconteça, qualquer imprevisibilidade que aconteça, a gente precisa retroalimentar a empresa para que a empresa, cada um no seu quadrado, né, a tecnologia, o marketing, a expedição, a logística, possa resolver para que aquilo não se torne um problema de um outro cliente. Número 5. Deixei por último, de propósito, canais e infraestrutura. Por quê? Porque é muito comum, quando a gente fala de e-commerce, que a gente fale em infraestrutura o tempo todo, né? Em plataforma o tempo todo. Então, a plataforma é importantíssima. A gente tem muitas customizações internas também das nossas plataformas, porque é importantíssimo que o cliente tenha que o atendimento tenha acesso a todas as informações de maneira integrada daquele cliente. Isso facilita demais. Mas eu deixei em quinto, até ousadamente, esse item, por quê? Porque não adianta só a plataforma, né? A gente percebe bastante nesse discurso dos e-commerce que a gente tem tal plataforma. Não, beleza, isso é ótimo, isso é perfeito. Mas, assim, antes de ter tal plataforma, é importante que você tenha uma equipe, que você tenha uma visão clara, que você tenha uma noção de retroalimentação da informação ali dentro, porque isso a plataforma não faz sozinha, né? Vamos lá. E aí, como é que a gente faz isso com uma equipe enxuta também? Eu tentei levantar 3 pontos ali que eu acho que são bem importantes, assim, que é muito simples, muito óbvio, mas normalmente as respostas são essas mesmo, né? Quem é o seu cliente? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de cliente é quem é ele. Você sabe quem é ele? Como que ele se comporta? Que idade ele tem? Da onde ele vem? Isso é muito importante. A gente tem no clube, por exemplo, diversos tipos de público, né? Todos eles com algo em comum, que é a paixão pela cerveja, né? Mas a gente tem desde o cara que começou a beber agora, que ainda é curioso, que não tem tanto entendimento. A gente tem o cara super entendedor, que já está nessa há muito tempo, faz cerveja em casa e entende tudo, e viaja e sabe tudo. A gente tem os caras que são empresas, né? Então a gente vende B2B também, então a gente tem o pessoal que é dono de bar, então esse cara também é um tipo de abordagem. A gente tem diversos tipos de clientes e a gente precisa entender com quem a gente está falando cada vez que a gente conversa, né? E quem está focado nesse cliente, né? Eu coloquei ali, essa frase é importante, assim, eu acho que se a empresa toda estiver focada nessa experiência com o cliente, tem muito mais chance de funcionar, né? Não adianta ser só o atendimento. Como é que faz para o atendimento ter excelência? Não adianta ser só o atendimento atendendo o cliente, é a empresa toda que tem que estar focada nessa experiência, né? Como é que eu faço para ter uma excelente experiência? Essa empresa toda está focada, aquelas ações que o marketing está fazendo, que a expedição está fazendo, está todo mundo pensando no foco do cliente? Está todo mundo nessa mesma página de que o cliente está esperando essa caixinha de felicidade e a gente está todo mundo aqui junto para fazer isso acontecer, né? Quais são os seus valores, né? A gente tem daquela minha tela inicial lá que eu coloquei vários valores, 3 deles me chamam muito a atenção para falar de atendimento, né? Cultive o simples,
Então, é muito mais fácil a gente ser simples com o cliente, sem enrolação, sem blá, 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 do jeito com que a gente gostaria de ser tratado, com objetividade, com foco na resolução, né? Vá para cima dos problemas. Então, pega o problema, não foge dele. Eu brinco que, assim, são 7 anos de Clube do Malte, há 7 anos que não há um dia que não tenha um problema diferente, e o único jeito é a gente encarar o problema de frente e resolver, né? E envolver o cliente, né? Fazer com ele, fazer parte, né? Ele fazer com que deixar com que ele faça parte da construção, né? Então são 3 dos nossos valores que norteiam muito o trabalho do atendimento. Aí vieram 2 perguntas que são bem atuais, né? E que eu tive que parar um pouquinho para pensar em como responder também, né? O que muda na gestão da equipe nos tempos atuais? Sinceramente, eu prefiro com todo mundo perto, né? Posso estar falando uma coisa aqui totalmente ao contrário de tudo que tem sido dito, né? As pessoas vai ser uma tendência, sim, vai ser uma tendência, sim, parte da equipe, sim, mas nada como esse momento em que a gente esteve tão distante, teve que fazer essa gestão remoto, né? Não é fácil, então a gente precisa ter muita empatia, né? Essa pessoa que está ali atendendo uma outra pessoa que está em casa com um problema, com uma questão, que é o cliente, ambas, né, estão com uma situação atípica, né, que envolve medo, que envolve, às vezes, crise financeira, que envolve uma série de fatores. Então, o que muda na gestão da equipe nos tempos atuais, mudou tudo. Mudou que a gente teve que colocar fazer um novo jeito mais remoto de funcionar. A gente implantou, desde lá do início, a gente tentou fazer com que esses funcionários, essa equipe de atendimento se sentisse o mais próximo possível que ela estivesse dentro do clube. Então, todo o material dela, todo o equipamento dela foi levado para casa dela, até cadeira, as pessoas levaram suas cadeiras para casa, o telefone fixo elas levaram direto para casa delas, com a gente conseguindo fazer todo um arsenal de coisas tecnológicas para que ela conseguisse se sentir dentro do Clube do Malte, mesmo estando em casa. Então, foi necessário empatia com essa equipe, paciência, para que ela estivesse bem psicologicamente para poder atender os clientes, né? Porque a segunda pergunta, que é o que muda na gestão dos clientes em tempo de pandemia, também mudou muita coisa, porque eram muitos clientes, vem sendo muitos clientes novos, então com muitas dúvidas, que não estavam acostumados a tratar com o Clube do Malte, muitas primeiras compras, ainda bem, né? Mas são clientes que ainda estavam talvez um pouco desconfiados, desconfortáveis, ainda sem entendimento de como que ia funcionar. Então, eu precisava ter uma equipe de atendimento segura para atender esses clientes, porque esses clientes vinham com questões para a gente, pessoais, inclusive, né? A gente tem um clube de assinaturas, né? Que tem mais de 10 mil sócios, então a gente teve um momento de adaptação também, porque tinham pessoas passando por questões financeiras, de problemas financeiros, então a gente tinha que ter essa escuta, essa empatia mesmo de atender da melhor maneira possível esse cliente. Uma coisa bem bacana que a gente começou a fazer, se a gente já era a caixinha da felicidade, nesse momento, a gente também era presença, né? Aumentou muito as nossas vendas de presente, né? As pessoas querendo mandar caixinhas de cerveja para alguém, né? Para se fazer presente em comemorações de qualquer coisa, sem comemoração, para amigo do trabalho, Dia dos Pais, isso teve muito, porque as pessoas não podiam estar próximas fisicamente dos seus pais, mas queriam mandar um presente. E aí a gente ficou muito no meio dessas relações e foi muito bacana. A gente customizou cartas no próprio checkout que as pessoas podiam escrever recadinhos para enviar fisicamente naquela caixa. Isso foi um sucesso. Isso veio do atendimento, isso veio de uma necessidade que o atendimento percebeu que estava tendo naquele momento, retroalimentou para a empresa e a empresa fez isso acontecer e foi muito legal. Então, é no atendimento que a gente vai sentindo o termômetro de como estão as coisas, como estão os clientes, que problemas a gente está tendo, e a gente vai, eu acho que a informação que chega no atendimento é ouro para a empresa, e a gente precisa ter essa noção, né?
Eu tentei aqui resumir e fazer mais ou menos no tempo que estava proposto, porque eu sei que agora a gente tem que abrir para perguntas. Deixei meus contatos aqui para a gente conversar mais também. Fico totalmente à disposição de vocês. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Que alegria te ouvir, que alegria aprender contigo. E essa coisa do atendimento, nesse período, realmente foi uma jornada, né? Não só aí para vocês, né? Que já estavam fazendo isso, mas neste contexto, acho que você nunca atendeu. Né? Assim, não é um contexto de Black Friday, né? Por exemplo, que também é o extremo. Né? Nesse era um extremo, né, da família, da sociedade, da loja, dos funcionários. Parabéns aí pelo trabalho. Vamos lá, estou cheia de perguntas aqui para você. Thalita Almeida. Carol, estou com dúvida em como definir o que leva o consumidor a comprar o produto na loja. Aí ela está perguntando, que ponto o atendimento ajuda ao pensar na estrutura do atendimento nessa criação do branding? Porque o que acontece? O que ela está dizendo aqui? O atendimento muitas vezes entra depois, na hora de planejar, né? E não tão importante quanto o marketing, a tecnologia. Na sua visão, como é que se estrutura uma área de atendimento desde o início, Carol, pensando em branding? Por exemplo, ela quer vender sapato. Sim, é uma pergunta ótima. Assim, a gente tem trabalhado muito isso. Esse ano a gente começou a ter na home do site uma pessoa disponível ali para ajudar, que vem muito de encontro a isso que você está falando. Então, tem uma pessoa via WhatsApp ali, um canal de chat para ajudar essa pessoa nova que está entrando no site, principalmente pela primeira vez, querendo tirar suas dúvidas. É como se fosse o vendedor da loja física, né? Sim, sim. Que tanto nos fez falta nesses últimos 6 meses, praticamente, né? Então, a gente como consumidor, a gente como cliente, sabe que faz falta mesmo, né? Ter alguém para conversar e falar o que você acha. E antes a gente podia falar com alguém, agora a gente não pode. Então, se tornou ainda mais essencial ter alguém conversando com esses clientes, principalmente nessa etapa pré-venda mesmo, né? A gente estruturou um trabalho também nesse sentido. Recebe também de outros canais, independente do canal, pelo Face, a gente recebe muito inbox no Face, comentários nos posts, querendo saber um pouco mais. E aí é um grande desafio para a equipe de atendimento, que eu falo que é um profissional que tem que ter muitas habilidades diferentes, né? Porque ele precisa entender daquilo que ele vai conversar, né? Ele precisa ter um tom um pouco mais comercial também. E isso se faz acho que se faz de verdade, né? Então, por exemplo, aqui a gente vende cerveja, né? Então, aquilo que eu falei da equipe, então, desde a hora que ela é contratada, gostar de cerveja, querer entender de cerveja, ser apaixonada. Lógico, né? Eu vendo um negócio aqui que é mais fácil de se apaixonar, né? Vamos ser sinceros. Acho que é igual sapato, viu, Carol? É igual. Então, sapato é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma equipe com uma maior predisposição a gostar daquilo, a ter curiosidade de verdade sobre esse assunto, né? Já começo de uma maneira muito melhor, né? Sim. E aí, com treinamento, e aí a gente vai lançar o mês que vem um produto, por exemplo, que chama My Beer Class, é um produto para que as pessoas tenham cursos, mini cursos sobre cerveja, por exemplo. Estou dando spoiler, na verdade, olha, né? Mas a equipe, por exemplo, olha, outro spoiler, a equipe vai ter acesso a todos os cursos de forma gratuita. A gente tem vários cursos que a gente tenta dar a gente tem nossa revista que acompanha as caixinhas dos assinantes, que fala tudo sobre a cerveja, que também é bem bacana. A gente também, quando ela chega, a gente entrega para cada funcionário, para que... E aí a gente tem que fazer isso, né? Ter canais que facilitem essa conversa com o cliente pré-venda, né? Sim. Estar ali disposto a ajudar o cliente na pré-venda e fazer com que essa equipe que vai fazer esse atendimento, de fato, saiba atender esse cliente, né? Que bom. Carol, o Bruno Daniel pergunta: Carol, e quando a experiência inicial de compra foi ruim, como fazer para que aquele cliente não vá embora e dê mais uma chance para a marca? Sim. A gente tem dentro do relacionamento, uma equipe enxutíssima de 2 pessoas que se chama retenção.
né? Quando a gente fala de enxuta, eu vou até dar número para o enxuta, porque aí a gente vê como a gente vai fazendo milagre mesmo, né? Sim, a gente, sim. com muito foco, ajuda, né? Então, são 2 pessoas em retenção, por exemplo, que ficam focadas em fazer exatamente isso que você acabou de dizer, que é tentar transformar aquela experiência ruim em alguma coisa boa e pedir uma segunda chance, né? A gente tem, para isso funcionar, hoje a gente tem um percentual de 65% mais ou menos de reversão nesse contato que essas meninas fazem, né? Sim. É um índice bem alto. Como é que a gente chegou lá? Quando a gente começou esse trabalho, anos atrás, ele não chegava a 15%, 20%. A gente começou a mapear que problemas que esses caras normalmente apresentavam e a gente fez um fluxograma mesmo. Para esse problema, para esse tipo de cliente, existem essas alternativas e esses argumentos. Para esses problemas, esses argumentos. E assim a gente foi construindo. Hoje isso acontece via intranet de uma maneira mais automatizada, que ajuda esse profissional na hora da ligação, enfim, que a ligação é mais difícil porque ela é ao vivo, né? O cara está ali no telefone, não dá muito tempo de pensar, de pesquisar. E aí ele olha para aquele fluxograma com várias vantagens e opções, e isso ajuda ele a construir esses argumentos, né? E aí essas pessoas, elas precisam acreditar muito no que elas estão falando, né? E aí, para elas acreditarem muito, tem que ser verdade, né? Tem que ser verdade que a gente está tentando melhorar, que a gente mudou, às vezes, de transportadora. Às vezes pode acontecer, por exemplo, uma região estava com problema de uma transportadora. É claro que o cara está frustrado, isso pode acontecer. A gente tem alternativa de trocar de transportadora. Ele está com um problema que ele acha que está demorando muito, a gente também pode resolver isso de alguma outra forma. Ele tem um problema que ele acha que está muito caro porque ele está recebendo, então a gente tem outros planos para oferecer. Enfim, é um arsenal de ferramentas prontas, feitas pela gestão de uma maneira geral, para dar subsídio para essa pessoa que está atendendo reverter, né? Perfeito. Mais uma pergunta, Carol. Você acredita que é possível conciliar o atendimento da loja própria, ser seller em marketplace? Olha o seu dia a dia aí, hein? Como é que você não consegue não comprometer a operação? Essa equipe enxuta, você separa por turno, por exemplo, agora você vai atender o Marketplace Y, agora você vai atender o Z, ou funciona de acordo com a demanda por Marketplace além da loja própria? Como é que você distribui essa equipe aí, ou dupla equipe que você está falando, por exemplo, Carol? Então, a gente faz por escopo de trabalho, assim, não tem ninguém que é exclusivo de marketplace, alguém que é exclusivo de outro marketplace, alguém que é exclusivo, não tem. O que a gente faz é o seguinte, então, a gente separa os escopos de cada um dos funcionários do atendimento, fica especializado em alguma coisa por aquele momento. Então, assim, um é especializado em avaria no canal tal, o outro é especializado e a gente faz essa especialização para que ele atenda naquele pedacinho. Então, marketplace é a mesma coisa. Quem está atendendo tal marketplace hoje é fulano. E aí, de tempos em tempos, a gente troca tudo, de propósito, que é para um entender como que o outro trabalha e qual é a diferença entre um cliente aqui que vem a partir daqui ou que vem a partir daqui. Mas o atendimento é muito parecido, né? Muda o canal, que é de um outro jeito, muda a ferramenta, que é de outra forma, tem as indexações de prazo de resposta, que é de outra forma, um cliente pode abrir uma reclamação, o outro não. Muda o canal, mas tudo aquilo que a gente falou aqui durante esse papo da excelência no atendimento não muda, né? A gente consegue separar nos escopos a responsabilidade de quem está nesse momento, dessa pessoa, estão atendendo nesse momento esses marketplaces, mas é igual, é da mesma forma. Bacana. Carol, a gente não podia ter encerrado esse dia da melhor forma do que na tua companhia. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de todos vocês aí. Um beijo para toda a equipe aí do Clube do Malte. Obrigada, querida, um abraço. Obrigada, um abraço.